Olá a todos! Nessa última semana aconteceu em Singapura o Fórum de Segurança de Shangri-La, que é um dos fóruns mais importantes do planeta para discutir questões de segurança não só na Ásia, mas em todo o mundo. Como não deixaria de ser, o evento ele acabou voltado primordialmente às tensões entre Estados Unidos e China. Por mais que também conversaram bastante sobre a questão na guerra da Ucrânia, era impossível do evento ocorrendo em Singapura e dados os últimos acontecimentos nas tensões entre Estados Unidos e China que esse não fosse o assunto principal. Inclusive, o Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa americano, e o Li Shangfu, ministro da Defesa chinês, trocaram várias acusações e alguns comentáriozinhos com alvos específicos um contra o outro durante o evento, apesar de que eles acabaram não se encontrando, só apertaram as mãos e trocaram algumas palavras bobas entre eles, mas nada de concreto. O Lloyd Austin até falou que gostaria de ter encontrado com Li Shangfu, mas esse respondeu dizendo que não se encontraria até que as sanções individuais colocadas pelo governo americano em cima dele não fossem retiradas. Isso acabou ficando no plano de fundo, mas o que aconteceu de forma mais interessante foi toda a discussão em cima de como que os dois países precisam desenvolver uma capacidade ainda maior de diálogo entre eles para evitar que as tensões no nível no qual elas se encontram piorem ao longo dos próximos dias. Essa piora ela é visível. Ao longo dos últimos dias, navios americanos e canadenses que estavam navegando perto do Mar do Sul da China, na verdade no Mar do Sul da China, perto da ilha de Taiwan, acabaram sendo confrontados por navios de patrulha chineses. Inclusive, um deles chegou a 150 metros de distância de um navio americano, ou seja, muito próximo de ter uma colisão entre eles que poderia desencadear todo um processo altamente complicado na hora de eventual confronto entre os dois lados. Isso é apenas um dos exemplos de todas as dificuldades que estão acontecendo. A China se mostrou muito preocupada e na verdade, não gostou nem um pouco do fato dos Estados Unidos estarem aumentando ainda mais a sua capacidade de parcerias na região, com Filipinas, com Japão, com Austrália, como já sabemos, mas também com Índia e com outros. E a China ela considera isso uma provocação, uma agressão americana, e ela responde dizendo que não vai tolerar que os Estados Unidos e seus aliados invadam águas consideradas territórios chineses para provocar a República Popular da China. Os Estados Unidos respondem dizendo que na verdade não é bem assim, que onde eles navegaram não pertence à China, mas são águas internacionais e eles tinham todo o direito de fazer isso. E é exatamente essa diferença grave de interpretação que é onde mora o principal risco de um conflito acontecer. Os conflitos eles acontecem e desembocam numa guerra quando os dois lados têm uma percepção muito rígida sobre a realidade no qual eles estão acostumados. E esse é um ponto central, não só em relação a Taiwan, onde a China reconhece ou entende ser uma província rebelde e os Estados Unidos entendem que Taiwan deve manter a sua autonomia. Outras situações, como por exemplo as águas territoriais, elas acabam sendo uma continuidade disso que aumenta consideravelmente a possibilidade de embate entre os dois países. Tudo isso acabou sendo discutido durante o Fórum de Shangri-La, mas não um com o outro. Até porque, como eu mencionei, o que eles estão buscando no momento são canais de comunicação, que foram rompidos frequentemente ao longo dos últimos anos, o último deles quando tivemos o episódio dos balões chineses sobrevoando os Estados Unidos, que culminou com o Jake Sullivan, que é o chefe do National Security Council, do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ele acabou cancelando a sua viagem aos Estados Unidos, à China, por conta disso. Desde então, as linhas de comunicação dos dois lados elas estão praticamente encerradas e isso aumenta consideravelmente a chance de um mal-entendido. E um mal-entendido que pode acontecer tanto no Mar do Sul da China quanto em qualquer outra área do planeta, e o passo seguinte pode ser ou um aumento na escalada ou até mesmo
o início de uma guerra. E isso que preocupou principalmente o Lloyd Austin durante essa reunião em Shangri-La e, de certa forma, o ministro da Defesa da China ele acabou compartilhando das mesmas palavras, apesar de reconhecer que o seu lado é completamente oposto do lado no qual o secretário de Defesa americano se posicionou. Essa é uma situação muito complexa que nós já estamos acostumados, estamos vendo já há algum tempo, mas agora a chance de piora é real.